Você acredita em milagre? Se tem alguém aqui que não acredita em milagre, hoje vai passar a acreditar em nome de Jesus, tá? Porque agora nós vamos continuar tendo um testemunho aqui muito especial, né? Quero chamar a Marília aqui, tá? Prepara o teu coração, tá? Prepara as suas lágrimas aí que você vai chorar agora, tá bom? E você vai crer que o nosso Deus é o Deus de milagres, tá? E não é o Deus de milagres de 1000 anos atrás, não. É hoje, é aqui, é agora, é no tempo presente. Amém, irmãos. Eu quero. Bom, eu acho que a grande maioria de vocês sabe que a gente passou num deserto. E eu tô aqui para dividir com vocês para honra e glória de Deus. Amém? Segunda-feira. Bom, vou começar do domingo. Eu vou tentar ser breve. Domingo passado, a gente vindo para a igreja, a Vitória pediu uma música diferente do repercutório habitual dela, porque ela pede muitas músicas dentro do carro. E ela falou assim: mãe, põe aquela música do milagre, do Deus de milagres. E a gente colocou a música e nós viemos cantando no carro a música que fala: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. E nós viemos cantando. A hora que a música terminou, ela falou assim: mãe, vai tocar essa música na igreja. Eu falei: vamos ver, né? E nós chegamos um pouquinho atrasados, estava acabando uma música. E a hora que a música começou a tocar a música Deus de Milagres. Irmãos, eu creio que Deus já sabia o que ia acontecer no outro dia, né? E aí no outro dia eu não tinha nada na segunda-feira à tarde. E eu fui para a piscina, na casa da minha mãe, com elas. É um condomínio, tem uma parte rasa bem longa, assim. E ela não é de ser muito corajosa, assim, de pular na piscina. E eu estava, então, num ambiente familiar para mim, né? E eu estava com a Lara, com a Elisa e com a Vitória. Em algum momento, ela estava bem pertinho de mim, brincando com a Elisa saiu para ir no banheiro. Na hora que a Elisa saiu, eu virei, falei alguma coisa com a Lara. A Elisa voltou do banheiro e a hora que eu voltei o olho para o raso, a Vitória não estava mais ali. E na hora eu falei assim: cadê a Vitória? E eu levantei. E a hora que eu levantei e eu pulei assim dentro do raso, eu vi ela no fundo da água, assim, de barriga para baixo, bem próximo do raso, assim. E eu pulei dentro da água e tirei ela com o braço, deitei ela em cima da borda. E a hora que eu virei ela de barriga para cima, eu falei: eu perdi minha filha. E eu não sei explicar, meus irmãos. Mas Deus me blindou com um espírito de coragem que eu não vou saber explicar para vocês. E na hora eu agi de forma totalmente calculista. Eu falei: Lara, vai na casa da sua avó e pede para ela chamar o resgate. E eu comecei a fazer massagem cardíaca, respiração, lateralizava ela vomitava, apertava a barriga, voltava ela de barriga para cima. E nisso minha mãe chegou. Eu lembro da Lara de joelho atrás, clamando a Deus, a Elisa gritando, minha mãe clamando a Deus. E chegou uma moça, e a moça se ajoelhou do meu lado, ela falou: deixa que eu fico na respiração. E aí nós fomos nisso. Eu acredito que isso não durou mais do que 1 minuto. E aí ela voltou a ter cor, voltou a respirar, chorou um pouquinho, bem fraquinha, peguei ela no colo, já dava para ouvir o barulho da sirene. A moça que estava do lado chorava rios, e eu estava firme como uma rocha. Eu não sei explicar. Na verdade, eu sei explicar. Era Deus. Não tinha outra coisa, irmãos. Eu falo que Deus ali foi palpável. Deus foi palpável naquele lugar. E enfiamos ela dentro da ambulância. Chegamos na Santa Casa. Ela chegou totalmente acordada na Santa Casa para pegar acesso e tudo mais. E daqui a pouquinho ela começou a afundar de novo, neurologicamente sonolenta, gemente, dificuldade para respirar. E aí a médica da UTI pediátrica que me conhecia desceu e falou assim: olha, Marília, tem um grande risco dela ter feito um edema cerebral.
falei, mas ela chegou acordada. Ela falou, mas é justamente isso que acontece. Eles chegam bem e aí depois começa a deteriorar. Então nós vamos para a tomografia e se precisar eu vou pôr ela num respirador e nós vamos fazer tudo o que for preciso fazer. E eu entrei dentro daquela sala de tomografia com ela. E na hora que todo mundo saiu da sala, eu comecei a cantar. Deus de promessas, Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eu sei que tu estás aqui. E eu comecei a louvar a Deus, cantar. E aí veio o resultado da tomografia de crânio. Marília não tem nada, não tem edema cerebral. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a tomografia de tórax. Tomografia de tórax, os 2 pulmões cheios d'água. Ela falou, olha, vamos levar para a UTI e vamos ver como que ela vai reagir. Se ela não melhorar ou se ela tiver uma pequena piora, nós vamos pôr no respirador. Irmãos, eu não sei explicar para vocês, mas apesar de tudo isso, eu tinha uma certeza, uma convicção que ia ficar tudo bem. Eu pedi perdão para Deus porque foi um deslize meu e eu tive essa sensação assim grande de culpa. Pedi perdão para meu marido, pedi perdão para os meus pais, pedi perdão para o meu sogro, para minha sogra. Mas eu tinha convicção que Deus ia fazer um milagre ali. Eu não sei explicar para vocês. E nisso, provavelmente, muitos de vocês já estavam sabendo a essa altura do campeonato, né? E vocês podem ter certeza que vocês nos carregaram. Vocês nos carregaram. Não é a primeira vez que eu preciso de oração e intercessão da igreja. Quando eu estava grávida da Elisa, eu tive uma pneumonia, precisei de oxigênio e eu não me senti desamparada. E foi exatamente assim dessa vez. Vocês nos carregaram em oração e intercessão. Como é bom sabermos que somos parte de um corpo, que nós somos um pedacinho de uma igreja enorme. Tinha pessoas de vários estados orando pela vitória. E aí, depois de 2 horas na UTI, a gente precisou sedar, pôr num respirador, sem pôr o tubo na boca, mas com uma máscara. Precisou ser sedada. E depois de 2 horas, a pediatra repetiu o raio-x. E aí ela falou assim, Marília, vem aqui ver o raio-x da Vitória. Aí eu entrei no postinho de enfermagem, ela falou, essa daqui é a tomografia. Feia a tomografia. Olha esse raio-x. Olha, Marília, pode começar a ir na igreja. Aí eu falei, não, Bruna, eu sou a igreja de Cristo. Eu não preciso ir na igreja. Tem uma igreja orando. Minha filha está aqui porque nós somos a igreja. Amém? E aí foi uma noite meio conturbada, turbulada. E nessa noite me tiraram de perto dela para passar acesso. Enfim, ela sofreu bastante. E no meio de escutar o choro dela dentro da UTI, eu fiz uma oração para Deus. Falei, meu Deus, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e o Senhor sabe que nós te amamos, que a gente aprenda, seja lá o que for que nós tivemos que aprender, que eu aprenda, que minha família aprenda, e agora eu vou estender isso para vocês. Eu não sei o que vocês precisam aprender com isso, mas eu tenho certeza que vocês também vão tirar uma lição de tudo isso. Amém? E eu falei que esse sofrimento e essa angústia não seja em vão, mas que venha redundar para a honra e glória de Deus. E na terça de manhã, a Vitória acordou. E aí a Vitória falou assim, mãe, eu quero ir para minha casa. Se eu afundar de novo, eu volto para cá. Mas agora eu quero ir para casa. Aí eu falei, você lembra que você afundou? Ela falou, eu lembro. Eu fui lá no fundo da piscina. Eu falei, mas a gente estava orando muito para Jesus curar você. Ela falou, eu sei. Jesus estava segurando na minha mão. E a Vitória só melhorou. Na terça, a pediatra veio e falou assim, Marília, os exames estão todos normais. E essa pediatra, assim, fez um pouco de terror um dia antes. Acho que já faz para a gente ficar preparado, né? Que se melhorar, amém, mas se piorar, foi avisado.
E ela falou, olha, não tem nada de alterado nos exames dela. Eu tô tirando 2 dos 3 antibióticos. Eu vou tirar. Dependendo de como ela tiver, a gente vai para o quarto. Se não, você vai para casa. Irmãos, eu saí da UTI para casa. Nós não precisamos nem passar pelo quarto. Nós recebemos alta da UTI para casa. Com a Vitória comendo, brincando, brigando com a irmã. Amém? E é para a honra e glória de Deus. E eu recebi mensagens de pessoas que são cristãs, católicas, que creem em Deus, que creram em Deus a vida inteira. E me mandaram mensagem assim, olha Marília, agora eu creio que Deus ouve. Então olha só, outras pessoas que acreditavam que tinham Deus vivo dentro delas, agora por conta desse testemunho, estavam crendo que realmente Deus ouve. E eu quero deixar 3 versículos, porque a única coisa que Deus tem me ministrado nesses últimos dias, meus irmãos, porque muita gente está muito preocupado comigo. Eu falei, olha, a oração de vocês fez o 2º milagre, porque eu tô ótima, eu tô bem. Acho que minha mãe tá pior do que eu, que presenciou tudo. E a única coisa que Deus tem me ministrado, quando eu fecho os olhos e a cena vem na minha cabeça, Deus me ministra espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. E eu tenho escutado isso do Espírito de Deus várias e várias vezes durante o dia. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. E eu vou ler 3 versículos que falam sobre fortaleza, para deixar aqui com vocês. Deus me sustentou através de muitas orações e versículos que eu recebi. Um deles está em Salmos 37, 39. Diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. E em 2 Timóteo, é um versículo que eu falo muito para Elisa. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Amém, meus irmãos? Então, para a honra e glória de Deus, eu quero agradecer as orações de vocês. Sintam-se abraçados por nós. Honra e glória a Deus, né? Eu orava assim: Deus, preserva o psicológico das minhas filhas, preserva o neurológico das minhas filhas, e que isso sirva para que elas creiam no Senhor, que elas tenham um Deus vivo e não um Deus morto, um Deus que escuta e não um Deus surdo, um Deus de perto e não um Deus de longe. Amém? Glória a Deus. Amém.